eu fazer, então, o macacãozinho dele, eu já fiz a primeira perninha aqui e vou fazer a segunda perninha com vocês. A primeira perninha, eu rematei o fio aqui, trabalhando com aquele falso acabamento do falso ponto baixo, tá? Que a gente já fez várias vezes aqui em aula. Ou vocês podem encerrar com o baixíssimo também, não tem problema, tá? Então, a primeira perninha tá pronta, agora a segunda perninha a gente vai fazer juntos. Porque a gente precisa de duas peças iguais, uma a gente arremata e uma a gente vai deixar na agulha. Então, eu vou iniciar aqui subindo 28 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e vou seguir até fechar 28 correntinhas. Feita aqui as minhas 28 correntinhas, agora cuidando pra gente não torcer as correntinhas, a gente vai emendar as correntinhas desse jeito, assim. Vamos juntar aqui as correntinhas, vindo aqui na primeira correntinha, ó, e fazendo aqui dentro o nosso ponto baixo. E agora, a gente vai trabalhar aqui, ó, um ponto baixo para cada correntinha que a gente tem aqui, formando aqui, então, uma volta de 28 pontos, tá? Então, vamos seguir aqui fazendo ponto sobre ponto das nossas correntinhas por 28 pontos. Trabalhei aqui os 28 pontos sobre as correntinhas e agora a gente vai fazer mais uma volta de 28 pontos. Então, eu vou vir aqui no primeiro ponto e vou trabalhar aqui agora mais uma voltinha de ponto sobre os 28 pontos que eu tenho aqui. E essa é a volta de número 3, tá? As correntinhas é a primeira volta, a volta que a gente trabalhou sobre as correntinhas, volta número 2, e essa voltinha aqui de ponto sobre ponto vai ser a nossa volta de número 3. Agora, na volta de número 4, é a volta que a gente vai unir as perninhas, tá? Então, eu vou iniciar aqui fazendo os 28 pontos que eu tenho desta perna que tá na agulha, tá? Então, eu vou trabalhar aqui 28 pontos desta perninha. 1, 2, e vou seguir até fechar os 28 aqui, tá? E esse fiozinho aqui, depois a gente dá um acabamento nele também, esse fiozinho inicial, tá? Então, vamos de novo fazer aqui, na quarta volta, uma volta de ponto sobre os nossos 28 pontos. Fiz os 28 pontos dessa perna, eu vou deixar o marcador aqui, que aqui é o primeiro ponto do meu trabalho, tá, gente? Aqui onde a gente iniciou, tá? Então, aqui, ó, fiz os 28, agora eu vou pegar a outra perninha que eu já arrematei. Aqui onde eu fiz o meu ponto de acabamento, ó, é onde eu vou unir esta perninha, ó. Tá? Ó. Ponto do acabamento é onde eu vou unir ela. E agora, eu vou fazer os 28 pontos desta perninha. Então, eu vou vir aqui, esse primeiro ponto aqui eu vou apertar bem, pra gente não deixar buraco aqui. E agora, eu vou fazer aqui os 28 pontos dessa perna. 2, 3, 4, e vou seguir até fechar 28. Cheguei aqui no final dos 28 pontos, ó, e agora eu tô aqui no início do meu trabalho de novo, no primeiro ponto da perninha, ó. Então, eu vou vir aqui e vou iniciar agora a volta de número 5. Já uni as minhas perninhas e no total agora aqui eu fiquei com 56 pontos, trabalhando 28 pontos em cada perninha. Então, aqui, ó, não é o ponto que a gente uniu a perninha, é o ponto que tava marcado aqui, que é o primeiro ponto. Eu vou apertar bem esse pontinho aqui também, pra que não fique caroço aqui. E aqui eu já vou iniciar, ó, fazendo um aumento. Então, o meu primeiro ponto eu já faço um aumento. E marco o primeiro ponto desse aumento, que é o primeiro ponto do meu trabalho. Fiz o meu aumento, agora eu vou trabalhar aqui 26 pontos baixos no total. 2, 3, e vou seguir até fechar 26 pontos. Feitos os meus 26 pontos, agora eu vou fazer aqui na frente 2 aumentos, ó. Então, venho no primeiro ponto e faço um aumento. E no próximo, outro aumento. Então, eu fiz 2 aumentos seguidos. E agora, eu vou seguir aqui trabalhando 26 pontos pela próxima perna. 1, 2, 3, e vou seguir até fechar 26 pontos aqui também. Depois que eu fiz os 26 pontos, cheguei aqui no final, no último pontinho, eu também coloco o meu aumento. 1, 2 pontos no mesmo ponto, fazendo o aumento, tá? Agora, a gente ficou aqui com 60 pontos no nosso trabalho, tá? E agora, a gente vai trabalhar aqui voltas de ponto sobre ponto. Então, a gente vai trabalhar agora da volta de número 6, que é essa próxima volta que segue aqui, até a volta de número 12. Então, no total, serão 7 voltas de ponto sobre ponto aqui, sobre os nossos 60 pontos. Então, vamos subir agora 7 voltinhas. Então, aqui, ó, cheguei no final das minhas 7 voltas de 60 pontos. Agora, a gente vai fazer aqui o buraquinho pra depois a gente passar o rabinho dele, que a gente ainda tem que fazer o rabinho, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou desmanchar esse último ponto. Ó, o último ponto eu vou voltar, então, tá?
esse último ponto a gente volta. Eu vou tirar o marcador também aqui do meu primeiro ponto, porque agora a gente vai trabalhar da seguinte forma aqui, ó. Eu vou subir agora aqui, depois que eu desmanchei o último ponto, 4 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4. Vou pular esse último ponto, então, e mais 3 fechando 4, ó. 1, 2, 3, 4. No quinto eu venho e vou fazer aqui o ponto baixo. Eu vou determinar que agora, aqui vai ser o início do meu trabalho, tá? Porque aqui a gente pegou bem no meio, ó, pra fazer o buraquinho do rabinho dele, tá? Então, agora eu vou trabalhar aqui no total 56 pontos pra dar toda a minha volta aqui até chegar nas correntinhas, tá? Então, vamos seguir aqui trabalhando ponto sobre ponto e vamos botar um marcador aqui no primeiro ponto depois das correntinhas. Vamos seguir assim, então, até o final. Então, eu cheguei aqui, ó, no final, caí bem em cima das correntinhas, fiz os 56 pontos, e agora eu vou trabalhar um ponto para cada correntinha, para voltar a fechar os meus 60 pontos, ó. Então, 1, 2, 3 e 4. Um ponto para cada correntinha. E eu voltei a ter 60 pontos. Agora, eu vou tirar o marcador daqui onde eu tinha marcado e vou fazer agora a minha volta completa novamente aqui de 60 pontos, ó. 1, 2, vou marcar aqui onde a gente determinou que era o início do nosso trabalho. E vou agora fazer essa voltinha aqui de ponto sobre os meus 60 pontos, tá? Então, essa vai ser a nossa última volta de ponto sobre ponto. Então, eu cheguei aqui no final da minha volta de 60 pontos, ó, fiz toda a minha volta aqui de ponto sobre ponto. Quando eu finalizei a minha volta aqui, eu alinhei o meu macacãozinho assim e trabalhei uns pontos extras pra gente fazer o acabamento aqui na lateral do nosso macacão, tá? Então, a gente vai trabalhar, depois que a gente finalizar essa última volta aqui, que é a volta de número 15 de ponto sobre ponto, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos extras, pra gente fazer o acabamento bem na lateral e as nossas costas aqui ficar bem retinha, tá? Então, eu vou tirar aqui o marcador, que eu já não preciso mais dele, já terminei. Fiz os 12 pontos, vou voltar ao último ponto aqui e fazer aquele acabamento que a gente tá acostumado aqui no falso ponto baixo. Quem quiser também, tem dificuldade em fazer esse acabamento, quiser fazer no ponto baixíssimo, não tem problema, tá? Então, aqui, ó. Vou passar esse fio aqui, ó, vou pular o primeiro ponto, vou vir no segundo, vou passar esse fio aqui pra trás, assim. Acabamento que a gente já tá bem acostumado a fazer. Vou ajustar aqui a tensão, vou vir no último ponto, pegando só na alcinha de trás desse último ponto e também na laçadinha aqui embaixo, ó, pra gente firmar. Vou pegar aqui as laçadinhas pra firmar este fio. Ajusto aqui e crio o meu falso ponto baixo aqui, ó. Tá? Pra fazer um acabamentinho mais bonito aqui. Agora, é só eu trancar esse fio aqui, por entre os meus pontos aqui, e cortar o excesso dele. A gente já tá bem acostumada a fazer esse acabamento, é bem tranquilo. Vou firmar ele aqui nos meus pontos, e daí eu volto pra gente fazer o rabinho, costurar, e depois, porque a gente só pode fazer o suspensório do macacão nele, depois que o macacão já tá vestido pra gente ver a quantidade de pontos que a gente tem que fazer nas alças, tá? Então, eu vou fazer aqui esse acabamento, vou voltar pra gente fazer o rabinho junto, costurar o rabinho junto, pra depois a gente terminar o macacão dele. Pra fazer o rabinho dele é bem simples, tá? Eu vou iniciar aqui, ó, deixando um pedacinho de fio pra depois a gente fazer o acabamento da caldinha dele, mas não precisa muito, tá? Vou fazer aqui correntinhas folgadinhas, porque a gente vai trabalhar na parte de trás das correntinhas. Então, eu vou subir aqui 15 correntinhas, fazer, ó, 1, 2, 3, e vou fazer 15 correntinhas mais folgadas. Se vocês querem um rabinho maior, façam mais correntinha, se vocês querem um rabinho menor, façam menos correntinha. Vou fazer um rabinho um pouco comprido, não muito, tá? Então, 1, 2, 3, 4, e vou seguir até fechar 15. Então, depois que eu fiz as 15 correntinhas aqui, agora a gente vai trabalhar na parte de trás das correntinhas. A gente vai girar nossa correntinha assim, e vai vir na alcinha que tem aqui atrás da nossa correntinha, ó. Pela parte de trás das correntinhas aqui, agora eu vou voltar trabalhando ponto baixo. No total, aqui eu vou trabalhar 14 pontos até o final das correntinhas, tá? Então, eu vou sempre pegar só essa alcinha de trás do meu ponto aqui, até chegar lá embaixo. É super simples de fazer aqui esse rabinho dele, tá? Então, vamos trabalhar ponto baixo até o final das correntinhas, sempre pegando aqui na alcinha de trás dessa correntinha. Cheguei aqui no final, ó, fiz todas as correntinhas em pontos baixos, é só isso daqui, o rabinho dele. Agora, a gente vai voltar esse último ponto aqui, eu cortei, né? E vou voltar aqui o nosso último pontinho pra gente colocar a cauda nele, tá?
Então, agora, ó, eu vou vir aqui, ó, na última carreirinha que eu tenho na cor de pele, aqui bem no meio, lembrando, né, que a gente tem um shortinho que o furo é bem aqui no meio. Então, a gente também tem que botar bem aqui no meio o nosso rabinho. Então, eu vou pegar aqui a minha agulha de tapeceira e vou passar esses fios aqui, um deles pela minha agulha, pra gente costurar aqui, ó. Então, eu vou posicionar bem aqui no meio. Se você tiver dúvida de onde vocês devem costurar, vocês peguem aqui um shortinho, vistam ele e marquem o lugar da costura aqui do rabinho, tá? Então, vou vir aqui, ó, bem no meinho, na última carreira, cor de pele aqui, ó, é onde eu vou costurar. Não precisa fazer uma grande costura aqui, porque é uma peça bem pequenininha. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou dar só uns pontinhos aqui, ó, pegando só uma alcinha aqui embaixo do meu ponto, ó. Vou dar uns 2 ou 3 pontinhos aqui, e depois eu vou tocar esses 2 fios lá pra dentro e amarrar eles no meio da minha fibra, tá? Vou dar uns pontinhos só pra firmar aqui esse rabinho. Vou sempre pegando só uma alcinha aqui pra facilitar a minha costura. Vou pegar o último aqui. Assim. Agora, eu vou tocar esses 2 fios lá pra dentro do meu trabalho, vou esconder, vou dar um nozinho neles e vou esconder, tá? Vou pegar esse e esse daqui. Então, aqui é uma coisa que a gente já tá acostumado a fazer, né? Eu vou fazer a minha aqui, vou trazer eles aqui pra baixo, que depois a bermuda fica e não vai aparecer. Vou costurar, vou amarrar os 2 aqui e finalizar aqui, então, a costura da minha caldinha, tá? É bem simples, né? Não tem segredo aqui no rabinho dele, tá? Vou fazer o meu aqui e já retorno. Então, ó, costurado, rematado o fio aqui do rabinho dele, agora a gente vai vestir o shortinho dele pra fazer o suspensório, porque daí tem que estar com ele vestido pra gente saber a medida aqui das correntinhas que a gente vai fazer, tá? Porque da minha pode variar na de vocês, dependendo do fio aí, todo o processo que vocês já sabem, né? Então, vamos vestir aqui a bermudinha dele. Assim. Quando eu subir com ela aqui, eu já vou passar o rabinho dentro. Assim. Então, ó, feito, colocado aqui a bermudinha, vamos subir bem ela, pra deixar ela bem colocadinha. Rabinho também colocado aqui nele, ó. Agora, a gente vai fazer o suspensório. Então, agora, ó, rabinho costurado, bermudinha vestida, agora, com ela posicionada, a gente vai fazer o suspensório dele, que é bem simples. Então, aqui na frente do nosso cachorrinho, a gente vai marcar aqui, ó, bem na direção dos bracinhos dele, pra gente fazer as alcinhas. Eu separei aqui 13 pontos aqui na frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá? Fiz bem aqui, ó. Se vocês pegar a agulha, vocês vão ver que tá bem paralelo aqui ao ombrinho dele, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, com o meu fio, vou dar uma laçada fora do meu trabalho, desse jeito, assim. Vou vir aqui no ponto que eu marquei desse lado. Vou puxar essa laçadinha aqui, ó. Puxo a laçada e vou fechar aqui e vou subir aqui correntinhas, tá? Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3 e vou ver agora quantas correntinhas eu tenho que fazer pra me chegar até lá atrás, tá? Eu vou fazer aqui e depois eu passo o número de correntinhas pra vocês. Talvez esse número seja variável no trabalho de vocês, por isso que é bom que vocês primeiro façam tudo, vistam ele pra ver quantas correntinhas vai dar, tá? Então, eu vou subir aqui minhas correntinhas pra ver quantas eu tenho que fazer. Então, aqui, ó. Pra mim, aqui, deu 35 correntinhas pra chegar aqui atrás, ó, bem no meio das costas do meu cachorrinho, tá? Então, 35 correntinhas pra mim. E aqui, ó, eu marquei bem o ponto do meio das costas dele pra gente fazer esse suspensório, ó. Então, o que eu vou fazer? Agora, eu vou tirar aqui, ó, o meu marcador do ponto que eu botei aqui no meio, vou entrar com a minha agulha aqui no pontinho, desse jeito, e vou puxar essa minha correntinha aqui por baixo do meu ponto, ó. Assim. Vou ajustar ela aqui, ó, pra ela ficar bem... Vou passar ela aqui, ó. Vou fechar e já contar aqui como a primeira correntinha, ó. 1, 2, 3, e vou voltar trabalhando o mesmo número de correntinhas aqui. Se eu fiz 35 correntinhas aqui,
Aqui também dará 35 correntinhas, porque a medida é a mesma, tá? Então, eu vou fazer as minhas 35 correntinhas, então, até a gente chegar aqui, pra gente emendar ali de novo. Ó, fiz as 35 correntinhas e caí aqui onde eu botei o meu outro marcador, ó. É aqui que eu vou fechar agora. Então, eu vou vir aqui, ó, por baixo aqui do meu ponto, que eu marquei, ó. E vou puxar essa minha laçada aqui por baixo, ó, pra gente fazer o acabamento igual. Assim. Agora, eu vou cortar este fiozinho aqui. E vou fechar aqui, ó. Vou puxar aqui por dentro da minha laçada pra gente encerrar ele. Desse jeito, assim. Pra ficar igual os dois ladinhos. Deixa eu pegar minha laçada aqui. E fechar assim. Tá? Agora, eu ajusto bem aqui. Atenção. E agora, é só eu esconder esses dois fios, tanto o inicial quanto esse fio aqui. Tá pronto aqui o nosso suspensório, tá? Vou fazer os acabamentos dos meus fios aqui. E daí, eu volto pra gente fazer a gravatinha. Então, aqui, ó, pessoal, o nosso macacãozinho tá finalizado. Olha que gracinha que ele ficou. Com o rabinho já colocado, tudo direitinho. Agora, a gente vai fazer, por último, então, a gravatinha dele, tá? Então, eu vou com o fio tulipa, né? Eu vou fazer a gravatinha dele fazendo assim, ó. Eu vou deixar um pedacinho de fio aqui, mas não precisa muito, só pra depois a gente fazer o acabamento do nosso lacinho. Vou subir aqui 21 correntinhas. Desculpe, 22 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e vou até fechar 22. Feito aqui as 22 correntinhas, agora eu vou laçar a minha linha. Eu vou contar 1, 2, 3 a contar da agulha. E vou voltar trabalhando aqui meio pontos altos. Eu vou fazer aqui no total, então, até o final das minhas correntinhas, 20 meio pontos altos, tá? Então, vamos só voltar aqui em meio pontos altos até lá o outro lado. Então, ó, cheguei aqui no final, trabalhando em meio pontos altos. Agora, a gente vai trabalhar aqui da seguinte forma, ó. A gente vai vir aqui onde a gente fez o nosso último meio ponto alto, a gente vai vir aqui dentro e vai botar um ponto baixíssimo. Vou passar esse fiozinho aqui, ó, inicial aqui para esse outro lado, para ele não me atrapalhar. Fiz o baixíssimo aqui, agora eu vou subir aqui uma correntinha para dar uma altura. Vou laçar e vou vir aqui dentro do ponto do outro lado, ó, do primeiro ponto, e vou voltar trabalhando pelo outro lado aqui, debaixo das correntinhas, trabalhando meio pontos altos nas correntinhas também, tá? No total também serão 20 meio pontos altos aqui pela parte de baixo agora das correntinhas, ó, desse jeito. Tá? Vamos fazendo assim, então, até o outro lado. Cheguei aqui no final, ó, fazendo os meio pontos altos, fiz todos os meios pontos altos desse lado aqui, vou vir no último aqui, ó, no último pontinho, botar o meu meio ponto alto. Opa. No último pontinho aqui, do cantinho, ó. Então, eu fiz toda a volta em meio ponto alto. Agora, eu vou contornar a minha peça aqui em pontos baixíssimos. Então, eu vou vir aqui, ó, dentro do primeiro ponto e já colocar o baixíssimo. E vou fazer aqui uma volta inteira de pontos baixíssimos até retornar aqui no início, tá? Então, a gente só vai trabalhar pontos baixíssimos aqui por todo esse trabalho aqui, fazendo um acabamento em pontos baixíssimos. Então, até chegar aqui de novo. Então, eu cheguei aqui no final, ó, fiz o último baixíssimo de toda a minha volta. Agora, eu vou cortar este fiozinho aqui, ó. Deixar um pedacinho pra nós dar o acabamento aqui do nosso lacinho, tá? Então, aqui, ó. Agora, eu vou voltar esse último baixíssimo, ó. E vou introduzir ele numa agulha de tapeceiro. Desse jeito. Vou pegar a minha peça aqui, ó. Pelo lado da frente. E vou fazer isso daqui na minha peça, ó. Como a gente trabalhou pontos baixíssimos, pra ela não ficar apertada demais e esse lacinho ficar muito repuxado, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou juntar aqui os dois lados, ó, fazendo uma união aqui nos pontinhos, ó. Só pra unir os dois lados, não precisa muitos pontos aqui, tá? É só pra gente unir os dois ladinhos, ó. Vou pegar aqui, venho no baixíssimo aqui do lado. E aqui. Fazer uma costurinha aqui, juntando os baixíssimos aqui, juntando as pontinhas. Pelos baixíssimos eu tô costurando. Tá? Sim. Aqui já tá bom.
Vou dar um nozinho aqui, ó. Pegar uma alcinha do pontinho, só pra gente firmar aqui essa costurinha. Tá bom. Agora, eu vou dobrar bem no meio, porque agora eu vou começar a passar, ó. Esse daqui eu vou deixar, esse fio aqui, ó, que a gente iniciou, eu vou deixar, porque eu também passo ele, tá? Vou vir com esse daqui, passando ele aqui no meio do meu lacinho, assim, ó, pra dar formato no meu laço agora. Bem apertado, ó. Então, vem com ele aqui, ó. Vou puxar bem, centralizar aqui e puxar bem, ó. Pra ele ficar bem certinho. A nossa gravatinha. Puxo bem. Até dar formatinho aqui na nossa gravatinha. Pra ficar bem direitinho. Puxar bem. Passar aqui algumas vezes pra dar formato. Tá, passei algumas vezes aqui, vou deixar esse fiozinho aqui em espera. Agora, esse fiozinho aqui, do outro lado que a gente tinha, vou passar ele aqui por baixo, ó. Fica mais fácil de eu fazer. Eu vou passar no sentido contrário agora aqui, ó. Ó, esse daqui tá vindo pra cá, então eu vou passar esse daqui pra cá, pra gente poder amarrar os dois, ó. E vou puxar bem também esse aqui, tá? Agora, é só encontrar os dois aqui atrás e dar um nozinho neles. Bem apertado pra firmar o nosso lacinho aqui, ó. Aperto bem. Vou dar 3 nozinhos pra garantir que esse fio não vai escapar. Que essa amarração não vai escapar, assim. Pronto. Agora é só eu vir aqui e ajustar o meu lacinho aqui. Com o cabo mesmo da minha agulha eu faço esse ajuste. Da minha gravatinha borboleta. Tá pronta aqui a nossa gravatinha, tá? Agora, esses fios aqui, eu vou fazer uma colagem da minha gravatinha, então eu posso cortar ele bem pertinho aqui, porque como eu vou colar, não tem necessidade dos fios, tá? Então, agora vamos fazer a colagem da nossa gravatinha com a cola quente mesmo, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, vou dar um pinguinho de cola quente e vou colar a minha gravatinha aqui, ó. Tá? Vou colar minha gravatinha aqui e já retorno. Então, aqui, ó, meninas, colada a nossa gravatinha, o nosso duduzinho tá pronto. Vamos por último, agora e não menos importante, dar uma corzinha aqui no nosso dudu, usando um blushzinho aqui. Eu vou usar esse blushzinho aqui que é mais malva, não é tão rosa. E vou passar um blushzinho nele aqui, ó, embaixo do olhinho dele, dos dois lados, pra dar uma corzinha nele, pra ele ficar bem gracioso. Eu sempre gosto de dar uma corzinha neles. Esse daqui não vou passar tão rosa, vou passar mais marronzinho pra combinar até com as orelhinhas dele. Pra gente finalizar aqui a nossa peça. E daí tá pronto o nosso duduzinho. Todo finalizado. Que aula gostosa de fazer, né, gente? Eu adorei fazer essa aula do Dudu com vocês aqui no Clube de Membros. Espero que vocês também tenham gostado da aula. E tá pronto aqui nosso projeto do mês, nosso Duduzinho, com a sua gravatinha. Olha que coisa mais fofinha que o Dudu ficou, gente. Ele tá muito lindinho, olha só. Seu rabinho, muito fofinho, né? Eu espero de coração que vocês tenham gostado da aula. E até a nossa próxima aula aqui do nosso Clube de Membros. Super beijinho pra todo mundo. Até mais!